Ora, já temos gente a entrar. Muito boa tarde a todos e a todas. E temos a Rita, o que eu percebi. Olá, Rita. Olá. Deixa-me aqui ajustar as coisas. Isto correu tão bem. É surpreendente. Foi a primeira vez que me correu assim tão bem, tão direto. Que Olha, bom. este nosso desafio, estás aqui connosco um bocadinho à conversa. Nós temos sempre um limite de 1 hora de conversa. Olha, estamos a ver agora ao contrário. Estamos a ver ao contrário. Isso. E sobretudo neste dia 1º de maio, que eu acho que é bastante simbólico para ambos, estarmos aqui à conversa. Olha, eu ia começar por uma coisa que é uma matéria que eu acho que toca a muita gente. Mas começo por introduzir para que também as pessoas percebam, as pessoas conhecem-te como figura pública e como ex-deputada, e para que se conheça a Rita, de quem eu sou amigo, portanto conheço bem. A Rita foi deputada durante 10 anos, eleita nas listas do PCP, e as listas do PCP têm uma coisa que as pessoas, ao aceitarem participar nas listas do PCP, também aceitam não ter uma melhoria, não ter mais rendimentos do que tinham antes de entrar nessa lista. Portanto, para manter a sua condição de classe. E nesse sentido, e não quero discutir isso, mas nesse sentido coloca os deputados do PCP exatamente nas suas condições exatamente iguais às que tinham quando assumiram o seu cargo de representação. E contigo sucedeu o que aconteceu a muita gente em Portugal, em Lisboa, no Porto, sobretudo em Lisboa, no Porto, mas também sobretudo nas grandes cidades onde houve estes processos de gentrificação e de afastamento das pessoas dos centros. Contigo também vivias em Lisboa, vivias no centro de Lisboa, e foste viver durante já não me lembro, há 5, 6 anos, se calhar, pronto, foste viver para a Amadora. E a grande dúvida que toda a gente põe é: achas que todo este novo cenário, toda esta condição trazida pela pandemia vai produzir uma alteração significativa na realidade do que é a habitação em Portugal ou não? Então, boa tarde. Obrigada ao Triamóvel por me convidarem para esta conversa. Como tu dizias, e bem, ainda por cima num dia tão bonito, que é o 1º de maio, é um dia bom para estarmos aqui a conversar. Eu estou a viver na Amadora há 3 anos, aliás, desde 2017. E aconteceu comigo o que aconteceu com muitas famílias e muitas pessoas que viviam em Lisboa, mas que deixaram de ter condições económicas para pagar rendas insuportáveis e que são insuportáveis para garantir condições de vida compatíveis com as necessidades do dia-a-dia. Eu não tenho grande resposta para como é que isto vai ficar, não sei bem se sabemos como é que isto vai ficar. O que eu sei é que nestes 3 anos em que já vivo na Amadora, até a Amadora teve transformações também muito profundas do ponto de vista das pessoas. Eu vivo num sítio próximo do comboio, próximo dos transportes públicos, o que torna, dentro do concelho da Amadora, ainda assim, um sítio que não é acessível para todas as famílias que vivem no concelho. E acontece é que nestes 3 anos, também com muitas pessoas que vieram de Lisboa e que foram forçadas a sair de Lisboa, muitas famílias que já viviam aqui foram ainda para mais longe de equipamentos que são essenciais ao dia-a-dia. Então imagina, quando alguém tem que apanhar um comboio que a partir das 9 da noite na linha de Sintra só há de meia hora, e depois chega à Amadora. Eu posso ir a pé para casa, mas há pessoas que ainda vão ter que apanhar um autocarro que não passa a toda a hora e que vão chegar a casa muito mais tarde, depois de uma jornada de trabalho intensa. Então, eu não sei como é que vai ser o impacto desta situação que estamos a viver
nas questões da habitação. O que sei é que já hoje existem muitas famílias que não têm condições, porque as desigualdades estruturais no nosso país também têm uma expressão muito significativa nas questões da habitação, ainda mais com a ausência de uma política pública de habitação. Então, se nós pensarmos que no nosso país 1% da população detém 25% da riqueza e que 5% da população detém 50% da riqueza, em que a habitação e o direito a ter uma casa ainda é um luxo para muita gente, então as desigualdades estruturais também se acentuam muito e se agravam no acesso à habitação. E quando dizem que os efeitos da especulação imobiliária e dos preços vai baixar, acontece é que muitas destas famílias também ficaram desempregadas, também ficaram sem qualquer tipo de apoios, têm hoje salários muito baixos já e, portanto, não é possível. Há pessoas aqui com quem me cruzo no dia-a-dia que dividem, que existem mais do que 5 pessoas a partilhar uma casa, com tudo o que isso tem de degradação das suas condições de vida, do seu cotidiano, da sua privacidade, e com crianças então ainda é mais difícil. Sim, e neste momento não podem fazer o confinamento, muito provavelmente, não é? Ou têm de o fazer de uma forma muito, muito diferente. Sim, há muitas pessoas que eu, por exemplo, vejo que vão para o parque falar ao telefone com os seus familiares, sobretudo imigrantes, mas também outras pessoas, porque provavelmente têm mais privacidade num parque enquanto dão um passeio do que na sua casa, que é partilhada por muitas pessoas. Diariamente as pessoas fazem isso, não é? Então isso tem um impacto também muito grande nas condições de vida, na qualidade das pessoas, não é? Na qualidade do seu dia-a-dia. Então eu não sei como é que vai ficar, mas a verdade é que nós já partimos de um patamar muito desigual. Mesmo que exista uma diminuição dos custos da habitação, nós estamos a falar sempre de populações muito vulneráveis, em condições de trabalho precário, de trabalho mal remunerado, de horários completamente desregulados. É impressionante, por exemplo, como é que os transportes públicos durante o fim de semana têm tanta gente a andar de transportes públicos, porque as pessoas trabalham ao sábado, ao domingo, ao feriado. É impressionante, por exemplo, como é que o comboio às 11 da noite, às 11h30, à meia-noite vem cheio de pessoas, porque as pessoas acabam os seus turnos de trabalho muito tarde. Então o seu ponto de partida já é muito difícil. E qualquer redução dos custos da habitação será insuficiente para as necessidades que existem. E o que torna ainda muito mais evidente a necessidade de uma política pública de construção e de apoio à habitação. Tu achas que há claramente um sentimento de grande, este clima da pandemia, veio trazer um sentimento grande de defesa, muito maior de defesa do Serviço Nacional de Saúde. Tu achas que a par disto se consegue também que haja um movimento equivalente do ponto de vista do direito à habitação, fazendo-se perceber que também, para o bem de todos, é bom que toda a gente tenha uma casa? Eu espero que sim. Eu acho que as necessidades existem e são muito prementes. E as necessidades não são compensáveis, são cumulativas. Então quem precisa de uma casa também precisa do Serviço Nacional de Saúde. Falas disso e quando eu me vim inscrever aqui no Centro de Saúde, o funcionário que me atendeu disse que não valia a pena eu não me inscrever-me porque existiam 40 mil pessoas sem médico de família só naquele Centro de Saúde. Eu disse que tinha que me inscrever, não tinha alternativa. Então, significa que existem 40 mil, entre essas 40 mil pessoas, existem crianças, existem mulheres grávidas que não estão a ter o acompanhamento necessário, não estão a fazer, por exemplo, rastreio a várias doenças sexuais e transmissíveis, não estão a fazer uma série de planeamento familiar. Então, eu acho que a situação que estamos a viver torna de forma muito evidente que a distribuição da riqueza, uma justa distribuição da riqueza e serviços públicos essenciais, quer a educação, quer a saúde, quer a habitação, não se podem colocar em confronto, são cumulativos nas necessidades das pessoas. Não é? Muitas destas crianças aqui não têm computador. De facto, estar a poder terem aulas através da televisão é provavelmente o único recurso que têm, quando muitas delas as mães continuam a trabalhar, porque trabalham nas limpezas,
porque trabalham em ação social, trabalham em cantinas, trabalham em lares. Então, também aqui a escola pública é muito importante para estas famílias, não é? Então, eu acho que tem que existir vontade de fazer desta situação uma realidade para as necessidades das pessoas. As necessidades humanas devem ser um objetivo fundamental. Sim. E é muito curioso, ou não, acho que não é muito curioso, mas pronto, pode ser um bocadinho curioso para alguns, que com esta situação, por exemplo, os banqueiros foram todos ao Parlamento dizer que os bancos estavam a passar muito mal, mas estas pessoas não podem ir, porque estas pessoas têm que continuar a trabalhar. Então, a primeira resposta tem que ser para estas famílias, também ao nível de outro tipo de apoios sociais, enfim. Então, esta é uma oportunidade para provar que as desigualdades no nosso país são muito profundas e são desigualdades estruturais. E é preciso, de facto, contribuir de forma decisiva em áreas que são essenciais, e as questões da habitação são essenciais. Sim. Pronto. A minha questão, recapitulando só muito rapidamente, era a questão da condição das mulheres, de estarem na linha da frente para além de terem sobrecarga de trabalho, entre o teletrabalho, as questões das tarefas domésticas, que estão particularmente, que lhes recaem particularmente sobre elas, ou as questões até da própria educação, mas toda a gestão. É uma coisa que pouca gente fala, que é toda a gestão, e que nós sentimos muito particularmente cá em casa, é toda a gestão dos vários trabalhos de cada uma das crianças e, no fundo, uma tutoria, digamos assim. E depois, se o tema da condição das mulheres não é um tema essencial para o futuro e não é um tema essencial a destruição desta lógica muito patriarcal, muito machista, mesmo ela muitas vezes reproduzida por lideranças até femininas, como há o exemplo sempre clássico da Thatcher, não é? Sim, eu acho que tu deste vários exemplos do Serviço Nacional de Saúde, em que a maioria dos trabalhadores são mulheres, mas em geral na administração pública a maioria dos trabalhadores são mulheres. Noutros setores da ação social, de cantinas, de lares, de outros equipamentos, a maioria das trabalhadoras são mulheres, e em Portugal, historicamente, as mulheres têm uma taxa de participação no mundo do trabalho muito superior, por exemplo, a países nórdicos e a outros países. No nosso país, as mulheres sempre trabalharam muito, e isso deve-se em grande parte, historicamente, a razões também associadas às questões da guerra colonial, mas também às questões da pobreza e da necessidade de existir mais rendimento no âmbito das famílias. Então, as mulheres portuguesas sempre acumularam trabalho remunerado com trabalho não remunerado, porque, pese embora a situação tenha vindo a evoluir, as mulheres continuam a ter grande parte das tarefas domésticas, cuidados com crianças e cuidados com idosos e outros dependentes. Então, num momento destes, isso torna-se muito mais evidente. E eu dizia-te que, para além destes setores, nós estamos a falar do Serviço Nacional de Saúde, da limpeza, de cantinas, de lares, estamos a falar de, por exemplo, em call centers há trabalhadoras a fazer teletrabalho, a fazer atendimento ao cliente, a fazer back-office com crianças em casa que estão a ter aulas, que têm que se alimentar, que têm que almoçar. Então, isto é ingerível e eu acho que devia ser assumido que o regime de teletrabalho é incomparável com o regime de trabalho. Não é possível trabalhar as mesmas horas, as mesmas condições, e isso é impensável. É uma exploração acrescida para os trabalhadores. Mas eu costumo dizer que é possível ser feminista sem ser marxista, mas não é possível ser marxista sem ser feminista. E eu, sendo marxista, sou necessariamente feminista, porque reconheço que entre as questões de classe, as mulheres em muitas coisas têm que continuar a bater-se também nas relações familiares, nas relações públicas, de forma mais geral, públicas no sentido da comunidade e da sociedade. Então, é óbvio que para mim não é possível pensar na transformação do mundo e na luta por um mundo mais justo sem pensar nos direitos das mulheres. Os direitos das mulheres são parte integrante dessa luta. Assim como não é possível falar apenas dos direitos das mulheres sem falar na necessidade da redução do horário de trabalho para todos os trabalhadores. Não é possível falar do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública. Então, eu vejo a luta das mulheres como uma parte integrante de uma luta mais geral pela transformação do mundo, em que a luta das mulheres tem que ser feita pelas mulheres,
consciente dos seus direitos, na linha da frente dessas injustiças, porque elas também estão na linha da frente desses ataques, e isso é uma luta que eu acho que é inseparável, porque se nós falarmos apenas no aumento das mulheres no Parlamento ou no aumento das mulheres nas empresas cotadas em bolsa, não estamos a falar da maioria das mulheres do país. Isso, do ponto de vista individual, para cada uma delas, no seu percurso de vida, até pode ter um impacto em cada uma delas, mas isso não se traduz na vida da maioria da população do país. Então, eu acho que, em grande medida, o que separa as questões do feminismo como uma causa identitária e as questões do feminismo como uma causa pública é isso. É que, em primeiro lugar, são as mulheres que têm que lutar pelos seus direitos, porque são elas que sofrem discriminações, preconceito, negação de direitos. Mas a luta pelos direitos das mulheres não é uma luta exclusiva das mulheres, é uma luta da sociedade como um todo. Então, para mim, sendo marxista, sou necessariamente feminista, mas há muitas feministas que não são marxistas, lutam pelo seu poder apenas. Muito obrigado por esse acho que é muito claro o que tu acabaste de dizer. E sobretudo que se pense, eu acho que este momento coloca-nos isso provavelmente de uma forma mais clara. Ou seja, nós vemos as notícias sobre a violência doméstica estão cada vez mais... aliás, não estão cada vez mais, mas nós sabemos que existem cada vez mais casos mais complexos e que levam até a mortes, não é? Nós temos uma linha da frente particularmente constituída por mulheres e a fazerem 30 por uma linha também a montante em casa, mas quando sairmos disto, o meu receio é que nos estejamos a preparar para continuar a manter mais ou menos este quadro de situações. Acho que isto, há sempre a grande dúvida se isto vai ser estrutural e sistémico ou não, ou seja, o que sair daqui, ou se vai até aprofundar sistémico no ponto de vista de aprofundar as desigualdades que existem. Eu acho que neste contexto a grande parte das pessoas e das famílias teve uma quebra de rendimentos, de forma direta ou indireta. Porque de forma direta porque há situações de grande precariedade, o setor da cultura e outros setores em que ficaram de um momento para o outro sem qualquer tipo de rendimentos e sem qualquer tipo de substituição de rendimentos, outros porque ficaram em layoff, outros porque estão em situação de desemprego. Então a situação económica e social das famílias nunca está melhor num contexto destes. E se nós pensarmos que isso garante alguma proteção das mulheres a múltiplas formas de violência, nós não vamos sair daqui com mais força. As mulheres são vítimas de múltiplas formas de violência. A violência no local de trabalho, o assédio, as questões relacionadas com as condições de vida, as questões relacionadas com o facto de as mulheres serem a maior parte das vítimas de tráfico de seres humanos, enfim, tudo isso torna muito evidente que numa crise nunca estamos todos no mesmo barco. Não estamos mesmo todos no mesmo barco porque alguns estão sempre em melhores condições de fazer face a esta situação. E se nós pensarmos que no tempo da crise, entre 2011, 2010, 2015 e 2016, a violência generalizada não aumentou, mas a violência intrafamiliar aumentou. E isso era um dado que preocupava muito porque significava também que as mulheres, as crianças e os idosos estavam na linha da frente dessa violência. E se nós pensarmos no nosso país, estamos a falar de 10 milhões, estamos a falar de um universo de vítimas e num universo de pessoas em situação de vulnerabilidade mais reduzido, não era preciso uma infinidade de recursos para garantir a proteção das vítimas nas suas múltiplas dimensões, no desemprego, na sua violência doméstica. Não era preciso. Era preciso existir um compromisso primeiro com isso. E o compromisso primeiro não existe com isso. E nós temos o setor da proteção das vítimas de violência, mas também de outros setores, que é feito na base do amor à camisola.
E estas questões têm que ser ultrapassadas, porque ainda bem que existe amor à camisola, ainda bem que as comissões de proteção de crianças e jovens existem, porque há técnicos que muitas vezes com um grande prejuízo para a sua vida familiar e pessoal dão muito o seu tempo, o mesmo em relação às mulheres, o mesmo em relação aos idosos, só que é necessário alterar esta linha de amor à camisola para um compromisso de dever público. O Estado tem, à luz da Constituição, obrigação de proteger os cidadãos. Não é como noutros países com outras constituições que não têm essa obrigação. Há países em que é o mercado que vai determinar isso e, portanto, não vai haver proteção. No nosso país, o Estado tem uma obrigação primeira de ser um papel na distribuição da riqueza, ter um papel na distribuição da riqueza e ter um papel na proteção de todos os cidadãos, independentemente das suas características. Então, este momento deveria ser um momento em que isso se torna tudo tão evidente que seria insuportável para os decisores políticos viverem com essa responsabilidade e não obedecerem a essa responsabilidade. Mas infelizmente isso nem sempre acontece e outros critérios e outras opções, porque em última análise estamos sempre a falar de escolhas políticas e de opções políticas, e quando digo políticas digo opções estratégicas para o país, os setores que são estratégicos para o país, que são ultrapassados. Nós, se pensarmos, por exemplo, que há uma situação que se tornou muito icónica, que é a situação da trabalhadora da operária corticeira que resistiu numa situação de assédio, de humilhação, de crime contra a sua condição, toda aquela perseguição àquela trabalhadora começou porque ela requereu a utilização de tempo para acompanhamento do filho ao médico. Foi por isso. E por isso é que também nos locais de trabalho as mulheres estão na linha da frente das discriminações, porque ainda são as mulheres, numa sociedade patriarcal, que continuam a ter que gerir o seu tempo para responder a outras necessidades. E também é interessante perceber, por exemplo, como é que os trabalhadores das grandes superfícies, quando há trabalhadores homens que querem usar direitos de acompanhamento a filhos, são igualmente vítimas de abusos e são igualmente vítimas de ataques aos seus direitos fundamentais, de chantagem, entre outras coisas. Então, em grande medida, a sociedade em que vivemos e as sociedades humanas em geral são constantemente correlações de poder, em que aqueles que têm poder não querem abdicar dele e aqueles que lutam para ter melhores condições de vida, para ter uma vida minimamente mais digna, querem ter uma parte do poder para fazer frente a isso. Então não podemos achar que vivemos num contexto de sensibilização e de dádiva. Não, vivemos num contexto permanentemente de força e de correlação de forças. E isso é triste, acho que isto é triste, mas verdadeiramente é realista, porque os direitos dos cidadãos, seja no mundo do trabalho, seja na sua vida pessoal, seja enquanto coletividade, nunca foram oferecidos por ninguém. Foram sempre conquistados. E isso sente-se no dia-a-dia, nas múltiplas dimensões da vida do dia-a-dia. Então diz-me uma coisa. É assim, todos os nossos... o que se está a prever desta crise, para já é um início de uma retoma que já foi anunciada ontem pelo Primeiro-Ministro, sobre um início de retoma da vida regular, entre mais ou menos durante 2 meses, e depois, talvez a partir de junho, julho, haverá certamente um pacote económico de recuperação económica, este tipo de medidas de Estado, no sentido de desenhar o que será o nosso futuro, de alguma forma. E uma das perguntas que eu fiz, eu já fiz estas conversas, no ateliê nós temos circulado muito as pessoas, mas eu fiz com o Ricardo Paes Mamed. Uma das perguntas que lhe coloquei, e que também me apetece imenso colocar de ti, que é, muito bem, agora, vamos pensar que nós estávamos em condições de determinar o que pode ser o futuro e a partir do Estado. Portanto, vamos lá pensar o que é que se poderia fazer, por exemplo, para a questão da condição das mulheres, mas não só, do direito da habitação e tudo isso. Ou seja, como é que nós podíamos começar, a partir, se calhar, de junho, julho, como é que nós poderíamos começar a redesenhar uma nova realidade? Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso garantir que os trabalhadores que já hoje estão e que têm continuado a trabalhar e que vão voltar têm condições de proteção. Na semana passada fui a um supermercado
todos os trabalhadores do supermercado, desde a reposição até o atendimento na caixa, até a limpeza do supermercado, nenhum tinha luvas ou máscaras. Nenhum. E isto não pode acontecer. Quantas pessoas passam no autocarro sem qualquer tipo de proteção, sem máscaras, sem condições de proteção? Então, em primeiro lugar, é preciso minimizar os riscos de quem continua a trabalhar, de quem vai trabalhar e das suas famílias. Então, as entidades patronais têm a obrigação de garantir a proteção destas pessoas. E depois, a partir daí, há questões relacionadas com o emprego, com o SNS, com a escola pública, com as questões da habitação e dos transportes que são essenciais. Durante este período foram suprimidos muitos comboios, então as pessoas tinham que ir trabalhar sem estarem garantidas máscaras nem elementos de proteção em comboios que iam apinhados de gente em que não era possível ter um distanciamento social. Então, uma coisa é dizer que isto vai acontecer e vão-se garantir medidas, outra coisa é garantir efetivamente o cumprimento dessas medidas. E se as pessoas vão colocar a sua vida em risco e as das suas famílias para ir trabalhar, o mínimo que as entidades patronais podem fazer é garantir a sua segurança e os elementos da sua proteção. Houve trabalhadoras da limpeza que não tinham equipamentos de proteção. Neste momento, só para que nós tenhamos noção, existe há mais de 20 anos, no âmbito dos serviços públicos, uma coisa que se chama subsídio de insalubridade e risco. Existe há mais de 20 anos na lei e nunca foi concretizado. Então nós temos os profissionais de saúde na linha da frente do risco sem terem um subsídio de risco. Temos trabalhadoras, por exemplo, que fazem a limpeza do material dos hospitais, de lençóis, de toalhas, que não têm subsídio de risco. Temos trabalhadoras da limpeza que não têm subsídio de risco. Temos o cúmulo de ter trabalhadores que fazem os funerais e os enterros, que são os coveiros das autarquias locais, que não têm subsídios de risco. Então tem que se encontrar uma forma de compensar também quem está a colocar a sua vida, a sua saúde e a dos seus em causa. E depois, eu acho que as questões do emprego, as questões da saúde, dos transportes públicos, da educação e da saúde são essenciais. Os trabalhadores da recolha da higiene urbana, dos resíduos e saneamentos, são pessoas que têm níveis de rendimento muito, muito baixos. E então é necessário valorizar estas pessoas. E o governo disse, o secretário de Estado da Saúde disse que este não era o tempo para estar a discutir as questões do subsídio de insalubridade e risco. Então quando é que é o tempo? É que as pessoas estão a esperar há 20 anos e neste momento estão a arriscar-se mesmo. Então, de facto, é momento de perceber que os direitos dos trabalhadores são essenciais à qualidade dos serviços de saúde que são prestados. Uma coisa e outra. Miranda está aqui a escreveu aqui proteger as várias linhas da frente, é proteger-nos a todos, enquanto comunidade. Claro. Exato. Porque nós não estamos a falar só de proteger cada um individualmente. É a forma como nos protegemos a todos, exatamente como ela escreve, não é? Sim. Então, porque nós não podemos esquecer que nós de facto somos um país marcado por baixos salários, por precariedade, por subemprego. Nós não nos podemos esquecer, por exemplo, que uma das razões que levam os trabalhadores da construção civil a querer continuar a trabalhar é porque são trabalhadores que não estão abrangidos pelo layoff, nem estariam, porque são subcontratados através de subcontratação. Então, são níveis de emprego informal que os deixaria completamente desprotegidos. E quantas vezes é tão fácil dizer, mas estas pessoas não têm 2 dedos de testa, arriscam-se assim. Temos que tentar perceber o porquê, o que é que leva as pessoas a isso, qual é o desespero que os leva a ter que continuar a trabalhar. Então, eu acho que a resposta é mais ou menos a mesma que te dei sobre o início da conversa. As desigualdades estruturais são tão profundas e continuam a ser tão profundas porque nós continuamos a ser um país, nos países da União Europeia, em que as desigualdades sociais são mais profundas, em que é necessário responder a questões primárias. Nós temos ainda grande parte da população em que as necessidades são primárias. Felizmente não é toda a população, mas há uma fatia muito significativa. Não nos podemos esquecer que 2/3 dos pensionistas têm pensões abaixo do limiar da pobreza e são os mesmos pensionistas que agora estão confrontados e idosos com esta situação de isolamento, que não têm dinheiro para pagar a cuidados de pessoas para os acompanharem nas saídas à rua, pessoas para ajudar a sua higiene, a sua alimentação, porque são pessoas que têm salários, têm pensões, muito baixos. Então,
num país em que as desigualdades são estruturais e muito profundas, não é possível tomar medidas de forma a sair a questões que são estruturais de facto. E num contexto de desigualdade, os serviços públicos são ainda mais importantes, porque num contexto de desigualdades destes, os serviços públicos também são instrumentos de distribuição da riqueza, indiretamente, mas são. Porque já antes desta crise havia muitas pessoas, por exemplo, que não tinham dinheiro para ir a uma urgência ao Hospital Amadora Sintra. Claro que isto torna tudo mais evidente, porque há pessoas que não têm dinheiro para vir de bairros afastados, pagar um táxi para a 1 da manhã, ir para uma urgência, pagar taxa moderadora. Não vão. E já não têm médico de família. Então são dificuldades que se acrescem a outras dificuldades. Sim, sim. Olha, eu acho que, quer dizer, a tua caracterização é de uma clareza grande e aponta para uma alternativa estruturada a partir de fortes iniciativas públicas. Eu acho que há aqui uma questão, eventualmente estes momentos que nós estamos a viver fez crescer algum sentido de comunidade extra, ou seja, em pessoas, acho que há momentos marcantes, acho que a questão do virar a janela, ou seja, o 25 de Abril é muito marcante, pelo menos acho que houve uma dinâmica de comum muito interessante e que não sei o que é que vai ficar, eu acho que logo se verá o que é que vai ficar. Mas de qualquer forma, nós continuamos de alguma forma a ser preparados para, isto parece-me muito a história da crise de 2012, 2008, 2012, que era, estamos a ser preparados para uma realidade pior, vamos viver pior, vai ser terrível, vão ser terríveis os próximos anos, e até do ponto de vista marxista, como é que tomamos os céus de assalto, não é? Portanto, repara uma coisa, como é que construção de sonho e de realidade e de esperança é que se pode ter? Porque está visto que a construção em torno da crise, da retórica de crise é que vamos viver pior, pronto, e essa temos a garantia de que vai estar sobre a mesa, não é? Ainda com algumas nuances, o Primeiro-Ministro veio dizer que não ia haver austeridade, depois recuou um bocadinho, depois já veio dizer outra vez que era definitivo, não ia haver austeridade, mas de facto o discurso geral é que vamos viver pior. Mais uma vez vamos viver pior. E como é que se recupera de alguma forma o sonho, a esperança, a utopia que nos permita, com os grandes avanços da sociedade, quer dizer, se as pessoas não acreditam coletivamente falando, nesse sonho, num determinado sonho, numa determinada esperança, uma determinada utopia, eu não conheço processo de libertação que não passem por aí. Portanto, como é que se recupera essa dinâmica? Eu acho que isto não vai ficar bem para todos, mas para alguns isto nunca esteve bem, e para esses, sim, mesmo nos últimos anos, não são assim tão poucos para quem as coisas ainda não estavam bem, e não são assim tão poucos para quem as coisas estavam só um bocadinho bem e era preciso estarem muito melhores. E isso continua a ser uma franja muito significativa. Mas eu sou otimista e eu estou de acordo quando tu dizes que nos últimos tempos a solidariedade primária entre as pessoas também renasceu. E eu acho que todos teremos alguns exemplos sobre isso. E isso também é muito inspirador e também é muito esperançoso, porque isso significa que as pessoas percebem, por exemplo, que não podem sobreviver sem trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde. Nós não podemos sobreviver sem alguém que garanta o abastecimento dos supermercados. Nós não podemos viver uns sem os outros, por mais que todos os dias o ritmo da vida nos obriga a olhar só para o nosso umbigo. Não, nós dependemos uns dos outros em comunidade. Então, o que eu acho é que temos que encontrar formas de continuar ligados e de perceber que não só precisamos uns dos outros, como todos juntos temos muito mais força do que nós individualmente.
No dia, eu disse que quando fui ao supermercado e a trabalhadora estava sem máscara e sem luvas, e a pessoa que estava à minha frente na fila não só perguntou e preocupada com ela porque é que ela não estava, como lhe disse, olha, eu quero lhe agradecer por estar aqui a trabalhar em vez de estar com a sua família para nós continuarmos a vir aqui. Então eu acho que isso tem que estar na base, por exemplo, de percebermos que se existirem greves por parte destes trabalhadores para terem um subsídio de risco, ou para ficarem efetivos, ou para encerrarem ao domingo, nós temos que nos lembrar disto. Não nos podemos esquecer dos dias que vivemos. E eu acho que de alguma forma isso não vai acontecer, mas temos que ter uma grande capacidade de transformar esta empatia, esta solidariedade em luta e em objetivos específicos. E cada trabalhador, percebendo os setores onde está e a importância que tem no seu trabalho, pode ser decisivo daqui para a frente. Os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde têm que sair desta situação com condições de reivindicação e de luta. Os trabalhadores, alguém escrevia aqui, eu não consigo ver, os trabalhadores da vigilância e da limpeza, os trabalhadores da vigilância que fazem turno de 12 horas. Era a Rita Mancinha. Completamente desumanos. Têm que criar condições, não apenas de lutar por redução do horário de trabalho, mas pela vinculação aos serviços onde presta uma necessidade permanente. Muitos serviços deste país não funcionariam sem os vigilantes, então não têm que ser subcontratados através de empresas, têm que ser trabalhadores da empresa a quem prestam serviço. O mesmo sobre os trabalhadores dos call centers, que neste contexto é muitas vezes uma forma de resolver alguns problemas, que dão a cara, que dão a voz pelas grandes empresas, mas que andam sempre a saltar de empresas de trabalho temporário em empresas de trabalho temporário. Então, que este momento também sirva para afirmar uma consciência da sua importância, uma consciência de classe, de que são trabalhadores e de que as sociedades não se desenvolvem sem trabalhadores, mas que eles têm direitos, porque também têm família, porque têm cotidianos exigentes e de facto, isso é... Olha, e achas que há espaço aqui? O André Patrício pergunta se achas que há espaço para empresas recuperadas por trabalhadores do tipo Cervejaria Galiza no Porto? Olha, eu não sei como é que está a situação da Cervejaria Galiza. A última coisa que eu sabia era que existia um possível comprador. A situação também foi de uma grande coragem, de uma grande determinação, mas não foi fácil, nem estava a ser fácil. Não sei se já está terminada a situação da compra por parte do investidor. Mas há espaço para mais deste tipo de operações, então agora depois da crise com o patrão dos patrões a dizer que entregava de bom grado algumas empresas ao Estado e que o Estado podia assumir uma parte das empresas, não era? Como dizia. Quando há prejuízo, venha a nós o Estado. Quando há lucro, venha a nós o mercado. Também é um prejuízo, liberais no lucro, não é? Eu não sei se há espaço para isso. Eu acho que só os trabalhadores é que podem perceber isso em cada local de trabalho. Eu não tenho condições de avaliar isso. Pois. Só os trabalhadores em cada uma das situações é que o podem fazer. A verdade é que, por exemplo, o impacto desta crise, destes dias que estamos a viver no turismo, mostra, por exemplo, o perigo de ter um modelo económico baseado apenas no turismo. E de como é que isso agrava a nossa dependência e de como é que isso é muito perigoso, porque coloca muitos postos de trabalho diretos e indiretos apenas a viver do turismo, e que num contexto destes é tudo muito vulnerável. Então, de facto, a diversificação do modelo económico do país é essencial. Sim. Olha, a Ana Catarina pergunta também uma coisa importante, ou seja, não se poderá dizer que és importante e que nós já fomos falando muito, seja pelo que vamos, pelas coisas que já fomos discutindo várias vezes sobre o 6 de Maio ou sobre a Quinta da Laje, e a Ana o que pergunta é o que é que na verdade, que capacidade terão as associações como, por exemplo, o Moinho da Juventude, que neste momento está a ser uma parte do Estado da Cova da Moura, ou seja, estão neste momento, são um Estado social na Cova da Moura ao conseguir aguentar o sistema, no fundo, ou seja, através da distribuição alimentar, sobretudo através da distribuição alimentar, e que papel podem ter neste futuro e na criação de uma outra realidade, não é? Eu acho que, como dizia, este momento torna mais evidente de que tem que existir políticas públicas de participação e de envolvimento
dos vários agentes. Seria muito importante perceber que se o moinho da juventude está a ter um papel insubstituível a garantir comida, já tinha um papel insubstituível no dia-a-dia, nas questões relacionadas com o apoio à infância, com o apoio à juventude, com as questões do apoio à procura de emprego e uma série de outras coisas, e que é necessário dotar estas instituições da dignidade. Quando eu disse que é preciso ultrapassar o patamar do amor à camisola, é isto, é reconhecer as associações de moradores, as associações que existem no terreno como legítimos representantes das comunidades e ter uma política de diálogo com eles e do seu envolvimento. Sim, e daquela palavra que nós dois não gostamos muito, que é o empoderamento, não é? Olha, então eu tenho aqui mais duas perguntas e depois temos de concluir, senão cortam-nos a emissão. Que é, será que esta pandemia mudará a forma como grande parte das pessoas reage, é reativa, diria, reforço eu, às reivindicações dos trabalhadores? E a segunda era se achas que o alojamento local que está fechado durante a pandemia se deveria passar rapidamente a alojamento permanente, portanto a habitação permanente. Que era a única solução. Acho que a última pergunta é mais fácil e acho obviamente que sim, porque de facto a necessidade de dar resposta às famílias é muito grande. O arrendamento de longa duração é essencial para as famílias porque existe uma necessidade de estabilidade e isso é fundamental, e devia existir também coragem sobre isso, de se sentar à mesa com os vários representantes do setor e encontrar soluções de compromisso relativamente a isso. A outra pergunta que fazias sobre... eu acho que esta situação que estamos a viver pode ser de desespero, e é certamente desespero para muitas famílias, e o desespero nunca é bom conselheiro. Então eu acho que podem algumas pessoas, por exemplo, achar que não faz sentido nenhum estar agora a discutir aumentos salariais neste contexto. Mas se nós pensarmos no que são trabalhadores da limpeza, da vigilância e dos transportes que trabalham 365 dias por ano, dos transportes menos porque existe ainda alguma contratação coletiva, mas por exemplo limpeza, lares, vigilância, que trabalham 365, quase 600 euros levam para casa ao fim do mês, é mais que tempo de discutir isto, porque mais salário são mais condições de acompanhamento aos filhos, são mais condições de garantir uma alimentação adequada, são mais condições das pessoas terem uma casa mais confortável, e estamos sempre a falar de condições primárias. Então é necessário ultrapassar o preconceito que existe por parte de muitas pessoas de acharem que as questões relacionadas com o trabalho, com os salários e com os horários é apenas de um certo grupo sindicalista. Não. Discutir salários, discutir horários de trabalho é discutir a comunidade em que vivemos. Não é apenas uma tarefa dos sindicalistas. Os sindicalistas estarão na linha da frente dessa batalha, legitimamente, mas a verdade é que quando discutimos salários, discutimos a elevação dos níveis de desenvolvimento humano de uma sociedade. E é preciso também desconstruir este preconceito, porque o pensamento dominante foi alimentando este preconceito, como se quem luta por melhores salários são privilegiados. Não são. Quando há uma greve, há um dia de salário que se perde, há um prejuízo na vida dessas pessoas. Então, o que eu acho é, de facto, temos que perceber que todos fazemos falta, mas que juntos e unidos temos muito mais força para melhorar as condições de vida. Olha, Rita, muito obrigado. As nossas conversas acontece sempre uma coisa, que é eu fico sempre com a ideia que falta-nos pegar imensas coisas que deixámos no ar, e marcamos sempre um café. Repara, nós marcamos sempre um café a seguir para continuar a conversa. Ou então com o isolamento. Sim, espero que este café venha rápido. e muito obrigado. Obrigada a você. Muito obrigado. Na próxima segunda, deixa-me só dizer aqui uma coisa: vamos os encontros de arquitetura neste tempo de pandemia vão ter o seu final. O convidado vai ser o António Brito Guterres, anuncio já aqui, porque na outra vez fui-me esquecendo, portanto anuncio que vai ser António Brito Guterres. E muito obrigado, Rita. Obrigada a vocês. Até breve. Até breve.